Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então trazendo mais um vídeo aí com resoluções de questões de concursos para que vocês possam se preparar para os próximos concursos. Desta vez estaremos resolvendo uma questão que caiu para o concurso de 2020, para o CAP, para o cargo de técnico em metalurgia, questão aí sobre materiais de construção, ok? Então estaremos resolvendo essa questão neste vídeo. Lembrando que o QTPA está com seu edital aberto e se você quiser utilizar os nossos materiais para a sua aprovação, aqui embaixo, inclusive a gente já deixou o foco na aprovação CAP, que é um material que você não só pode, como deve utilizar para ser aprovado. Por quê? Porque já há alguns anos a Marinha equiparou as duas provas, tá? As provas do CAP e QTPA, elas estão muito parecidas, eu até diria similares. Inclusive as últimas provas do CAP foram até mais complexas do que as do QTPA, beleza? Então, primeiro link da descrição para você conhecer mais sobre este nosso novo material, beleza? Então vamos lá para a questão. Então, questão de número 34, onde ele diz o seguinte: observe a figura abaixo e calcule o fator de empacotamento atômico para uma estrutura cristalina CFC, ou seja, cúbica de face centrada, sabendo que o raio atômico é R, e assinale a opção correta. Na alternativa A, ele diz que o fator de empacotamento é igual a 0,74. B, ele diz que o fator de empacotamento é 16π ao cubo. Alternativa C, ele diz que o fator de empacotamento é de 7,4. Na alternativa D, é de 16 vezes o raio ao cubo. E na alternativa E, ele fala que o fator de empacotamento é igual a 7,4π. Bem, para você responder essa questão, tem duas maneiras. Ou você faz pela dedução, ou você faz justamente decorando isso, né? Inclusive seria o caminho mais prático. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque se há outra maneira de as alternativas explicitarem as suas respostas, que obrigatoriamente não bastaria você decorar, você precisaria sim fazer a parte da dedução. Então observe que nós temos aí os átomos e parcelas de átomos predispostos dentro de um cubo, aonde nós temos as suas arestas medindo A, e você vai observar ali que a diagonal, e é uma diagonal, e a diagonal tem que ser perfeita, ela corresponde a 4 vezes o raio, tá, de cada átomo, como você pode verificar, beleza? Então, nós agora vamos aí fazer a parte da dedução e ao final chegaremos ao resultado final e você poderá marcar a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos identificar aqui, né, estamos falando de uma estrutura cúbica de face centrada, né? E a rede cúbica de face centrada é uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face do cubo. Os átomos se tocam ao longo das diagonais das faces do cubo, como você pode ver através da representação que eu coloquei aqui para você. Então, se você observar, né, a gente está trabalhando aqui com uma estrutura cúbica, né, com arranjo cristalino cúbico, né, onde nas faces ali de cada cubo e também em suas arestas, né, ou nós temos ali parcelas de átomos ou temos átomos. Então, como você pode ver aí, o número de átomos na célula unitária ele vai corresponder a 4. E a relação entre a aresta e o raio vai ser de 2 vezes o raio vezes a raiz de 2, como você pode verificar, tá? Então, a gente vai destrinchar isso ao longo aí da resolução da questão. Então, o que vem a ser o fator de empacotamento? Nada mais é do que uma relação ali, ou seja, uma divisão entre o produto do número de átomos e o volume do átomo dividido pelo volume da célula unitária. Vamos devagarzinho.
O que vem a ser o volume dos átomos? Bem, estamos trabalhando aqui com uma ideia de átomos esféricos, então você precisa conhecer, você precisa se lembrar do volume da esfera. Qual é o volume da esfera? A gente precisa retornar lá à geometria espacial, né? O volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Esse é o volume da esfera. E qual que é o volume da célula? Nós estamos trabalhando com uma ideia de célula unitária em formato cúbico, não é verdade? Qual que é o volume do cubo? É lado vezes lado vezes lado, ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta ao cubo. Pois bem, então o cálculo do fator de empacotamento para a estrutura cristalina cúbica de face centrada se dará através da seguinte relação. Se lembra que nós vimos anteriormente que o número de átomos que existe dentro de uma única estrutura cristalina ali cúbica de face centradas corresponde a 4? Então nós temos o seguinte, que o fator de empacotamento vai ser 4, que corresponde ao número de átomos, vezes o volume do átomo, né, que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária, que chamaremos de VC. E como que a gente calcula o volume da célula unitária, né? Então, a gente prosseguindo com os nossos cálculos, então teremos que o fator de empacotamento será de 16/3 π vezes o raio ao cubo dividido pelo volume da célula unitária. Tá? Então o volume da célula unitária ele vai poder ser calculado através da seguinte expressão, né? Aresta ao cubo, beleza? Então, se lembra que nós vimos anteriormente, né, que o volume ele pode se dar ali por 2 vezes o raio vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, né? Porque se você observar, nós temos a aresta, né, vezes aresta, e nós temos ali uma diagonal. Então, quando nós temos duas arestas iguais, se a gente partir para a trigonometria, você vai entender o cateto oposto sendo igual ao cateto adjacente. O que nós temos? A hipotenusa, basta você pegar qualquer um dos catetos e multiplicar por raiz de 2. Por isso que nós temos aí 2 vezes o R vezes raiz de 2 elevado ao cubo. Essa vai ser o volume da célula unitária, ou seja, o volume da célula unitária vai ser de 16 vezes o raio ao cubo vezes raiz de 2. Esse é o volume da célula unitária. Então vamos substituir nessa equação. Teremos então que o fator de empacotamento será 16/3 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 16 vezes o raio ao cubo vezes raiz de 2, tá? Então o que vai acontecer? Nós, na verdade, teremos aí uma divisão entre frações. Repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda e podemos já efetuar algumas simplificações, como por exemplo, 16 corta com 16, também o raio ao cubo corta com raio ao cubo. A nossa equação ficará da seguinte maneira, onde o fator de empacotamento será 1/3 de π sobre raiz de 2. Logo, teremos o seguinte, né? A gente precisa desaparecer com essa raiz quadrada de 2 do denominador. O que a gente faz? Multiplica tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2. Então, o fator de empacotamento vai ser 1π sobre 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. O que vai acontecer? Esse raiz de 2 ali do denominador vai desaparecer, ele vai virar 2 e teremos então que o fator de empacotamento será de raiz de 2 vezes π sobre 3 vezes 2. Ou seja, nosso fator de empacotamento será raiz de 2 vezes π sobre 6. Parou por aí? Bem, uma das alternativas poderia justamente te dar essa forma, que ela poderia cobrar essa forma de você. Por isso que é importante você não apenas decorar, mas você saber fazer ali a parte da dedução, né? Conseguir destrinchar ali tudo que você está pedindo para você conseguir chegar nesse resultado.
Mas aí aqui a gente pode justamente partir, né, para o desenvolvimento disto, desenvolvimento numérico, para que cheguemos ali ao resultado condizente com as alternativas. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Lembrando que o que é raiz quadrada de 2, tá? É a mesma coisa que 1,414, né? Na área industrial a gente chama de 1414, né? Vezes 3,1415, que é π, dividido por 6, ou seja, teremos aí 4,442 dividido por 6, logo nosso fator de empacotamento é igual a 0,74. É daí que sai o 0,74, tá? Eu poderia muito bem, lá no início, simplesmente falar isso para você, ó, pessoal, decore isso aqui e vai embora. Mas o mais interessante é você saber como que se chega nesse valor, tá? Então a alternativa correta, a alternativa A de aprovado, beleza? Galera, então espero mais uma vez ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, curte, comente, compartilhe. Não se esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, ok? Forte abraço e até a próxima!